aqui hoje de manhã, estava olhando para vocês, lembrando de uma palavra em Provérbios que diz que o olhar do amigo alegra o coração. O meu coração foi muito alegrado hoje. Tenho muitos amigos me olhando. É bom estar entre amigos e irmãos. Graças a Deus. Amados, queríamos meditar um pouco, ou muito, em uma palavra que está na Epístola de Judas, no verso 3. Esse Judas não é o Iscariotes, nem o Judas Tadeu. Esse é o Judas, irmão de Jesus, filho de Maria, irmão de Tiago. E ele diz no verso 3 que ele estava se empenhando diligentemente para escrever aos irmãos a respeito da nossa comum salvação. Judas estava querendo se alegrar com os irmãos, relembrar-lhes a grandeza da nossa redenção, falar de toda a obra redentora de Jesus, mas ele resolveu mudar. Imagino que alguma coisa ele deve ter ouvido, alguém pode ter lhe escrito alguma coisa. Ele disse assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado. Ele se sentiu obrigado a trocar de tema. Ele não mais iria escrever sobre a salvação que nos é comum a todos. Me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, animando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Queremos começar destacando 3 aspectos desse versículo. Primeiro, que a fé nesse contexto, a fé a qual Judas está se referindo, não é necessariamente no sentido de capacidade de crer. Judas aqui não está falando deste dom de Deus que nos leva a crer em Deus e em suas promessas. Essa não é a fé que está em Hebreus 11, onde há aquele relato dos heróis da fé que pela fé fizeram tantas conquistas e realizaram tantas proezas. Não é desta fé que Judas está falando. Ele está falando da fé no sentido de conteúdo da fé. Aqueles valores do reino de Deus que nós abraçamos e cremos e que definem a nossa caminhada na terra. É sobre isto que Judas está exortando a igreja a defender esta fé, a defender esses valores, a batalhar por eles. Em Atos 6, verso 7, diz que muitos sacerdotes obedeciam à fé. É só mais uma evidência que a fé nem sempre está nesse sentido de simplesmente crer. A fé traz uma demanda. A fé traz mandamentos. A fé traz princípios e valores que devem ser obedecidos e não simplesmente cridos. Na verdade, o que vai definir se você de fato crer em alguma coisa é se você a pratica. Por exemplo, nós não aceitamos recasamento entre nós, porque nós cremos nisso. E há muitos irmãos e irmãs que pagam um preço muito alto, porque creem nisto e, portanto, praticam isto. Não é o que declaramos que define o que cremos, mas o que vivemos e o que praticamos. Outra coisa importante para destacarmos aqui é que esta fé foi confiada aos santos. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amados, é muito importante sabermos que esta fé não foi confiada aos apóstolos.
não foi confiada ao presbitério, foi confiada ao reino de sacerdotes. Em Apocalipse 1,6 está escrito assim: aquele que nos ama e com seu sangue nos remiu de nossos pecados. E depois fez o quê? Nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Se você é remido, você é sacerdote. Se você não se sente um sacerdote, então você não é remido. Não é possível alguém ser remido pelo sangue de Cristo e não ser um sacerdote do seu reino eterno. Aquele que nos redimiu, aquele que nos remiu pelo seu sangue, Ele mesmo nos constituiu. E essa fé foi confiada a esses, todos os santos. Todos os santos são responsáveis, e todos os santos devem batalhar por esta fé. Às vezes, os irmãos se esquivam de algumas obrigações bíblicas, das quais não têm o direito de se esquivar. Por exemplo, se algum de vocês flagrarem um pastor cometendo algum delito, o que vocês fazem? Vocês cumprem Gálatas 6:1? Irmãos, se algum de vós for surpreendido em alguma falta, o que fazemos? Procuramos o presbitério, procuramos o discipulador, procuramos o líder. Vós que sois espirituais, deveis corrigi-lo com espírito de brandura. É com espírito de brandura, mas é para corrigir. E ninguém está livre disso, ninguém está liberado para não fazer isso. Isso faz parte das demandas do reino de Deus para cada um dos sacerdotes que Ele estabeleceu neste reino. É necessário recuperar, irmãos, aquela convicção de que nos foi confiado um reino inabalável. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versos 28 e 29, ele diz que nos foi confiado um reino inabalável. Está escrito assim, verso 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso confere perfeitamente com o que Jesus falou em Lucas 22, verso 29. Ele dizendo aos seus discípulos, já no final da sua trajetória na terra, ele lhes disse assim: vocês são aqueles que têm estado comigo nas minhas tentações. Como o Pai me confiou o reino, eu vou-lo confiar a vós. Jesus nos confiou esse reino. Ele nos estabeleceu um reino de sacerdotes. E esse reino é um reino inabalável. Se essa convicção não arder dentro de cada coração, de cada discípulo, nós seremos negligentes e gastaremos nossa vida na terra de maneira displicente e não nos sentiremos responsáveis por tudo aquilo que Deus nos confiou, e seremos encontrados culpados diante dele. Terceira coisa que devemos destacar nesse versículo: Judas fala sobre batalhar. Ele está usando uma linguagem militar. Batalhar significa guerrear, ir para o enfrentamento, ir para o confronto. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Não há espaço para quem desiste de batalhar no reino de Deus. É uma linguagem forte que o apóstolo está usando. Amados, se precisamos batalhar, é porque existe uma ameaça. Não vamos à guerra se não há ameaças. A fé que foi confiada à igreja sempre esteve ameaçada. O diabo nunca deu trégua.
E cada geração teve que enfrentar os desafios do seu tempo e do seu momento. Mas nesses últimos tempos, irmãos, as ameaças se têm multiplicado. E é preciso discernir bem esse tempo e agirmos de acordo com este momento. Agirmos da forma que corresponde a esta hora. Ninguém vai à guerra de boné, sandália havaiana e camiseta. É preciso entender que não é uma escolha, nós não temos a opção de ir, nós estamos em guerra. O ponto é quem será ferido e morto e quem vai prevalecer. Quem vai usar as armas corretas desta milícia? Quem vai se revestir de toda a armadura de Deus? Quem vai tomar o capacete da salvação, embraçar o escudo da fé, tomar nas mãos a espada do Espírito, vestir a couraça da justiça e preparar-se para essa guerra? Nós lidamos com um inimigo milenar e inescrupuloso, extremamente perverso, e ninguém que não esteja pronto será poupado. É necessário batalhar, e nenhum de vocês está isento dessa responsabilidade. Pensemos então como devemos batalhar. Pensemos em aspectos práticos, em formas práticas de lutarmos por essa fé. Me ocorreram três formas de fazermos essa guerra. Primeiro, viver essa fé. Ser sal e luz. Vamos pensar alguns exemplos dessa doutrina, dessa fé que abraçamos. Por exemplo, maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu tenho dito a alguns maridos o seguinte: se nós guardarmos essa figura de mulher e nos perguntarmos quem era a noiva do Cordeiro antes, quem era essa mulher que hoje é a noiva do Cordeiro, por que tipo de mulher Jesus morreu para torná-la sua noiva? Jesus morreu por uma mulher santa, pura, bela, essa que hoje é sua noiva, e a quem Ele está aperfeiçoando, santificando-a por meio da lavagem de água pela palavra. Era feia, profanada, escrava, prostituída. A Bíblia fala que o cabeça é também um salvador do corpo. Eu tenho dito aos maridos: estás salvando tua mulher? Muito obrigado por ter. Para salvá-la, precisas dar a tua vida por ela. Se a tua mulher ficar zarulha, banguela e careca, é a tua mulher. Não pense que você está sempre belo aos olhos do Senhor. Ele trata de te corrigir, de te lavar e de te enfeitar para Ele. A Bíblia diz assim: maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Qual é o oposto de amargura? Doçura. Uma vez estava meditando no amor e na ira de Deus, em uma situação que envolveu meu relacionamento com minha esposa. O irmão me disse assim: Vanjo, amor não é um sentimento, amor é uma decisão. O amor faz sempre o bem, mesmo sem querer.
Eu fui conferir se realmente era assim, porque naquela circunstância eu não estava sentindo, coloque aspas bem grandes aí, amor por minha esposa. Então em João 3,16 está escrito assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você avança 20 versículos, em João 3,36 está escrito assim: aquele, porém, que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, sobre este permanece a ira de Deus. Se ela permanece, é porque já estava ali. Quando Deus nos amou e nos deu seu Filho, Ele estava irado, não estava apaixonado pela humanidade. Havia ira, sua santidade estava ofendida, sua autoridade estava desrespeitada, sua justiça tinha sido ofendida. Na sua ira, Deus amou, e na sua ira, Ele deu. Eu pergunto aos maridos, porque os homens dão uma desagadinha de vez em quando, né? O homem é fácil de cirar. O que oferecemos às nossas esposas em nossa ira? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Eu tenho dito a algumas irmãs que a referência maior de amor na terra não é de mãe, não, é de marido. É o único amor que o Senhor ousa comparar com o seu. É a única classe de gente que o Senhor diz: ame como eu amei. Amados, imaginemos todos os maridos que aqui estão amando suas esposas nesta medida, e vivendo assim em suas casas, diante dos olhos de seus filhos, de seus parentes, de seus vizinhos, dos irmãos. Que impacto seria? Jesus disse: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Amados, faz parte de nossa fé que os maridos amem suas esposas assim. E se temos que defender essa fé, nós precisamos primeiro praticá-la. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Eu pergunto às irmãs: vocês questionam as ordens do Senhor? Vocês discutem com o Senhor as ordens que Ele dá? Vivemos um tempo muito estranho de mulheres emancipadas, afirmadas, independentes, competentes, capazes, que não precisam de um homem para viver. Pois então não se case, porque se você se casa, teu marido é teu Senhor, e você deve obedecê-lo como ao Senhor, em tudo. Palavra de marido é palavra de rei dentro da sua casa, e não deve ser questionada. É ajudadora, aporte seu conselho, traga a sua opinião, sinalize para ele. Mas se ele diz é para a direita, é para a direita que você vai. E se ele diz é para a esquerda, é para a esquerda que você vai. Porque a tua cabeça está te direcionando para cá, e você não tem opção de querer vir para cá. Me lembro quando estava recém-chegado lá no norte da África, e houve uma reunião de obreiros, e alguns irmãos perguntaram para a Gina assim: nos conte o seu chamado, sua experiência de chamado missionário. E ela disse: eu não tenho nenhum chamado e não tenho nenhuma experiência. Meu chamado é seguir meu marido. Ele veio para aqui, eu vim. Se ele fosse para a China, eu iria, e para o Polo Norte também. Vocês sabem o nome da mulher de Noé? Algumas mulheres não querem ser sombra de seus maridos, se sentem diminuídas. Essa é a posição de glória que Deus lhes colocou.
Aquela mulher foi uma santa. Suportar aquele velho tonto por décadas, construindo um barco lá no meio do nada. Quanta piada aquela mulher escutou. Irmãs, Deus não falou com ela. Deus falou com seu marido e ela o seguiu. Deus não falou com Sara, Deus falou com Abraão e ela o seguiu. Que glória seria para Cristo se as santas mulheres do presente, Pedro fala das santas mulheres do passado, se as santas mulheres do presente vivessem essa dimensão. Amadas irmãs, esta é a nossa fé, esta é a doutrina do reino de Deus, e você não tem autoridade de defendê-la se você não a vive. Nos foi confiado um reino inabalável para implantarmos esse reino na terra. É um reino alienígena. Não somos deste mundo e não podemos viver como vive este mundo. Podíamos falar dos filhos, dos pais, podíamos falar de hospitalidade. Nossas casas estão abertas para oferecer o que tivermos. Alguns têm a desculpa de dizer assim: não, minha casa não está preparada. E quando estará? Nosso Senhor nasceu em uma manjedoura, Ele não é muito exigente não. E seus discípulos não podem ser. Receba os santos, o que você tem. Abra a sua porta, reparta o que é a sua comida diária. Nem sempre é possível fazer pratos especiais. Dê o que você tem, mas receba, porque hospitalidade, amados, é mandamento, não é opção. Um discípulo não tem a opção de não ser hospitaleiro, faz parte da vontade de Deus. Praticai a hospitalidade, generosidade, repartir o que tem. Aqui há duas faces quando se fala de generosidade e de necessitados. Eu vou tentar ilustrar com uma situação que ocorreu lá em Salvador. Uma irmã queridíssima casou-se muito jovem, com cerca de 20 anos. O marido era um líder, chegou a ser um diácono e depois se afastou e tomou um caminho muito perverso. Abandonou a família, foi para o mundo. E aquela moça viveu na dependência desse marido toda a vida. E agora ela tem que se virar com 2 filhos. E deu um duro terrível. E foi se capacitar para trabalhar. Eu soube das suas dificuldades e a procurei. Disse: minha querida, por que você não me falou? Ela disse: Vanjo, a doutrina diz que devemos compartilhar as necessidades dos santos e não com os santos. Eu não posso compartilhar minha necessidade com a igreja. A igreja deve ver minha necessidade e participar dela. Paulo fala que as viúvas devem esperar em Deus, em oração e súplicas dia e noite. Não há espaço para pedintes na casa de Deus. Temos Pai. Agora, é responsabilidade dos filhos desse Pai, que é generoso, se relacionar, se envolver, participar das dores do outro e compartilhar das necessidades deles. Isso é a doutrina, é a nossa fé e precisa ser praticada. Irmãos, quando Jesus proclamou o Sermão do Monte, Ele contava que nós iremos praticar aquelas coisas. Jesus não está fazendo um discurso político
eloquente. Ele começou dizendo que não se pega um candeeiro e coloca-se embaixo do alqueire, mas no velador. Para quê? Para que ilumine tudo. E qual é o resultado disso? Que o mundo veja as nossas boas obras e depois glorifique a vosso Pai que está nos céus. Quando vivemos em obediência a esta palavra de Jesus, o resultado inevitável é glória para Deus. A obediência glorifica a Deus. Pois bem, uma segunda forma de vivermos essa fé, proclamando-a, dar testemunho dessa fé. Muitos anos atrás eu li algo sobre a chamada Revolução Cultural na China, quando Mao Tse-tung estabeleceu o comunismo na China e começou essa chamada Revolução Cultural. Uma das medidas primeiras que ele tomou foi cancelar as matrículas nas universidades para os jovens cristãos. Se você é um cristão, você não poderia mais seguir na universidade. E muitos jovens que já estavam no meio do caminho, ou recém-ingressando na faculdade, ou até terminando-a, ao saberem disso, silenciaram, deixaram de dar testemunho da sua fé, porque não queriam perder suas matrículas. A juventude comunista, que desde sempre até hoje sempre foi muito ativa, militante, quando desconfiava de que algum daqueles jovens pudesse ser um cristão, dizia assim para ele: se a tua fé não pode ser compartilhada, ela não merece ser acreditada. Checkmate. Ou você nega a fé, ou você proclama a fé. É necessário que a igreja ressuscite a consciência de que não proclamar a fé é sinônimo de negá-la. Não há espaço para agentes secretos na casa de Deus. A tua fé não pode ficar guardada no teu coração. Ela precisa ser repartida, compartilhada. Em Apocalipse 12, 12 verso 11, quando fala daqueles que venceram, diz os motivos, diz o caminho por onde eles andaram para vencer a Satanás. Eles, pois, venceram, primeiro, por causa do sangue do Cordeiro, e segundo, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram suas próprias vidas. Não podemos negar o nosso testemunho, amados. Nesse tempo que eu estive lá no norte da África, quando eu fui detido para ser mandado embora, uma das coisas que o comissário lá me disse foi assim, nessa hora ele estava zangado: se eu tenho aqui mais de 500 estrangeiros, são todos cristãos, não tenho problema com nenhum deles, só tive problema com você. Está aí escrito na sua testa que você é cristão? Disse: amigo, não está escrito na minha testa, mas eu não posso negar o testemunho daquilo que eu vi e vi. Não posso. Ele me disse: em um país radical você seria morto, só estamos expulsando vocês. Muito obrigado. Me lembro quando no início de nossa caminhada lá, chegamos lá, eu com 45 anos, Gina com 44, falávamos o nosso baianês, e ainda assim muito complicado, com os problemas de dicção que eu tenho, para desespero de alguns companheiros, e tive que aprender árabe com 45 anos de idade. Era um terror.
Começamos a aprender espanhol relacionando-nos com alguns missionários latinos que estavam lá. Minha esposa disse assim: Vanjo, meu bem, vamos lá para o norte desse país, porque lá o povo fala espanhol, porque eu preciso pregar o Evangelho. Ela não conseguia ficar sem pregar o Evangelho. Quantas vezes, andando de ônibus com minha esposa, e tem apenas um lugar para sentar ao lado de uma mulher, ela se senta, e daqui a pouco eu vi esse gesto inúmeras vezes. Ela sempre aborda, sempre. Quando lhe falta algum gancho mais elaborado, ela dá uma cotovelada. A mulher olha, e aí ela tem que falar, e ela começa a falar qualquer coisa. Ela se força a um constrangimento de ter que proclamar. Vivemos para isto. Somos um reino de sacerdotes. Em Malaquias 2,7 diz que os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem esperar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Somos mensageiros do Senhor dos Exércitos, e o mundo espera conselho de nossa boca, e nossos lábios devem guardar o conhecimento do Senhor. Eu me lembro quando comecei a relacionar com os irmãos, me contaram a história de um tal de João Ninguém e do grande pregador. Do grande pregador que de campanha em campanha evangelística ganhava 100 pessoas. E do João Ninguém que ano a ano ganhava um, e um que ganhava mais um, e que ganhava mais um, e que ganhava mais um. O tipo de multiplicação que é possível. Há freios em nosso caminho, amados, há freios em nossa marcha, e muitos deles passam por esses embaraços com a doutrina, complicações da nossa vida, que nos embaraçam e nos impedem de estarmos livres para proclamar a verdade e para edificar os que chegam. Estamos envolvidos com muita confusão ao nosso redor, perdidos em mil problemas, e muitos deles passam simplesmente pelo descumprimento da doutrina. Outro dia estava conversando com o irmão lá em Salvador, ele me falando que ele era o 25º dentre os primeiros que chegaram lá. Isso lá, 81, 82. Irmãos, em 92, 93, cerca de 10 anos depois, um pouquinho mais, éramos 1000. De 25 para 1000, em pouco mais de uma década. Nem sei quantos por cento dá isso aí. O engenheiro aí calcula para mim. Sabe por que estou evocando isto? É porque essa história do ninguém é possível ser cumprida, se houver discípulos desembaraçados. Nosso ritmo arrefeceu muito, nossa multiplicação arrefeceu muito. Mas eu conheço um povo que em uma década saiu de 25 para 1000, sem campanha evangelística, sem convidar grandes pregadores, sem ter um único encontro grande para pregar para pecadores. As pessoas eram alcançadas na fila da padaria, no táxi, no ônibus, na farmácia, na rua, na feira, os vizinhos, os parentes, porque os sacerdotes proclamavam a sua fé e anunciavam este reino. Terceira forma de guerrear por esta fé: defendendo-a contra os enganos e desvios. Outro dia eu me dei o trabalho de sair procurando no Novo Testamento as advertências contra os desvios da fé. Cheguei a tomar nota dos textos, de alguns desses textos. Não vou lê-los aqui porque são muitos, mas posso lhes dizer assim, irmãos:
No Evangelho, nos relatos do Evangelho, Jesus adverte contra falsos ensinos e falsos mestres. Está lá em Mateus 7. No livro de Atos, capítulo 20, Paulo adverte aos presbíteros de Éfeso contra os falsos ensinos. Ele fala não apenas de lobos vorazes que não poupariam o rebanho, como fala que dentre vocês mesmos se levantará um homem falando coisas pervertidas, e essa palavra pervertida aí não é no sentido de uma vida perversa simplesmente, mas de fora da verdade, falando coisas desviadas da verdade. Dentre eles mesmos, dentre os presbíteros, se levantariam alguns falando coisas que não estavam de acordo com a verdade. Na carta aos Romanos, Paulo adverte. Na carta aos Coríntios, ele adverte. Aos Gálatas, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito. Filemão é a única que não tem nada. A carta aos Hebreus adverte. Tiago adverte. Pedro adverte. João adverte. Judas adverte. E Jesus em Apocalipse adverte de novo. Irmãos, é uma insistência muito grande do Espírito Santo para passar despercebido. Nós temos que nos perguntar: por que tamanha insistência? Por que tanta advertência na nova aliança contra os ensinos falsos, contra os falsos mestres, contra os desvios? Se vocês prestarem atenção, irmãos, os apóstolos usam palavras fortes para falar dessa gente. Aos Filipenses, Paulo diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Aos Coríntios ele diz que são mensageiros de Satanás. São palavras fortes. Em Apocalipse, Jesus fala que odeia as suas obras. Jesus é capaz de odiar uma coisa: quando violam sua verdade. Porque, amados, a violação da verdade produz desvios que levam o povo a tropeçar, que levam o povo a se perder. Daí a necessidade de que cada discípulo de Jesus, cada sacerdote, tome a peito e diga: é comigo essa briga, eu sou o responsável por preservar essa fé. Há uma frase que eu já ouvi tanto que já me dá agonia quando eu ouço, já não tenho paciência de responder esse tipo de abordagem. Sabe qual é? Há uma situação a ser aclarada, alguém viu e sabe, aí disse: eu não vou lá não, você está doido, vão me matar. Eu não. Aí é para pastor, para não sei quem, eu não vou mexer com isso. Você não tem o direito, você não pode, se você é um discípulo. É tua responsabilidade. Há um desvio? Questione. Em uma determinada cidade, uma discípula procurou um dos presbíteros para contar a história, e ela começou a dizer assim: olha, eu estou confusa, não estou entendendo mais nada, eu preciso que você me ajude. Disse: o que é que foi? Estava em tal lugar e um dos pastores falou uma coisa lá que eu não entendi e eu não concordei. Eu procurei minha companheira e ele disse: eu preciso conversar com o pastor fulano, porque eu não entendi o que ele falou e não estou de acordo, eu preciso que ele me esclareça. E minha companheira me respondeu assim: você está doida, você vai bater de frente com Deus. Aí o pastor intencionalmente respondeu assim: que quinto do inferno saiu esse negócio que questionar algo é bater de frente com Deus. Gálatas 6:1, com espírito de brandura, mas vá, você é responsável.
É uma autoridade? Vá como filho, mas vá. Porque será cobrado de você. Foi você quem viu, foi você quem soube. Quantas coisas não se resolvem na igreja, as pessoas dizem, o presbitério não faz nada. Claro, não são onipresentes. E as pessoas presumem que os pastores têm que saber. Sim, se você for lá dizer. E se você for lá cumprir a primeira instância e confrontar a pessoa, seja quem for. Irmãos, se o discípulo não pode amar a própria vida e tem que estar pronto a perdê-la, não quer passar por um vexame diante de alguém? Sofreu um vexamezinho? A verdade não vale isso? Um desvio da verdade causa dano a muitos, e por um tempo indeterminado. E às vezes o que provocou o desvio nem vive para saber a bagunça e o estrago que provocou. Então todo e qualquer desvio tem que ser tratado no seu nascedouro. Por exemplo, se você pegar duas linhas paralelas separadas por 10 metros e fizer um pequeno desvio à direita, nesta lista da direita, se desviar 1/10 de milímetro, 1/10 de milímetro, você não percebe a olho nu, muito menos uma distância tão grande de 10 metros. Aí você projeta 100 metros, o desvio ainda é pequeno. Aí você projeta 1 quilômetro, 10 quilômetros, 100 quilômetros, está um Y. É progressivo. E pessoas vão nascendo no desvio, pessoas vão se convertendo com entendimento equivocado, e vão se reproduzindo a sua imagem e semelhança, e ao longo dos anos a fé está minada e destruída. Confere com a Escritura. É assim? É, faça assim. Não é? Para aí. Por que os bereanos foram chamados de nobres? Duas características eles tinham. Primeira, receberam a palavra com avidez, tinham sede da palavra, abraçaram, beberam. Segunda característica, diariamente, todos os dias, conferiam com as Escrituras para saber se as coisas eram realmente assim. Irmãos, um presbitério se deleita e ama e descansa quando o povo conhece as Escrituras. E o povo tem que estar apto para checar nas Escrituras. É assim mesmo? Se qualquer coisa que eu diga aqui não confere com as Escrituras, qualquer um de vocês pode e deve, ao final, procurar e falar: Vanjo, isso aqui você disse não está de acordo, não confere. Seja eu, qualquer um dos companheiros, ninguém está autorizado a ensinar nada que esteja fora da palavra. Irmãos, por que é tão importante preservar a pureza da fé e do ensino e da verdade? É para se entender, como eu disse no princípio, que a fé aqui nesse contexto, ela se refere aos valores do reino de Deus que nós abraçamos e cremos. São esses valores que vão formar a sua consciência. A nossa consciência é formada por esses valores, e a nossa consciência define as nossas decisões. Nós vamos escolher de acordo com os ditames de nossa consciência, e as nossas escolhas e decisões repetidas formam o nosso caráter. Se você pega aqui no início, uma fé indefinida, uma fé deformada, vai gerar consciências indefinidas e deformadas, que vai produzir um caráter indefinido e deformado. Impossível ter um caráter aperfeiçoado se a tua fé não é bem definida. O nascedouro está aqui. No que é que eu creio?
Isso forma a consciência, me leva a decidir e fazer escolhas de acordo com essa consciência. E se essas escolhas vão formar o nosso caráter? Se uma fé indefinida e deformada termina gerando filhos de Deus, sim, gente que nasceu de novo, mas a sua mente está mal formada, vai gerar gente com caráter mal formado. O contrário também é verdadeiro. Uma fé clara, definida, pautada nas Escrituras, para formar consciências sadias, dirigíveis pelo Espírito Santo, porque estão de acordo com a palavra de Deus, e vai gerar caráter firme, correto. Eu queria dar alguns exemplos disso. Eu batizei um rapaz quando ele tinha 14 anos de idade. Esse moço hoje tem 36 anos. Na época ele estava entrando no secundário. Terminou o segundo grau, fez faculdade, começou a trabalhar, fez um concurso federal, foi aprovado, tem um emprego muito bom, tem seu próprio apartamento, tem seu carrão, é um carrão mesmo. Esse moço, dos 14 aos 36 anos, não sabe o que é dar um abraço em uma menina. Nunca se masturbou, nunca beijou bolsa nenhuma, está fazendo o que a Escritura diz, procurando esposa em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Algumas vezes teve que trocar de seção no seu trabalho para fugir do assédio das colegas. Já encontrou algumas vezes fumegando. E já esteve noivo, não deu certo, está se mantendo. Eu pergunto assim, por que esse moço faz isso? É porque a igreja manda? É porque o presbitério diz, você não pode namorar? Não, irmãos, nada disso segura a carne de ninguém. No tempo de Moisés, as mulheres adúlteras eram apedrejadas e elas adulteravam. O terror do homem não segura a carne de ninguém. Esse rapaz faz isso porque a sua consciência foi formada por esta fé. E ele crê nisto. E ele decide de acordo com isso. Conheço um homem que há 25 anos atrás, há 22 anos atrás, seu esposo o abandonou. Porque ela queria viver nos pagodes, sair sexta e voltar domingo. Ele disse, não dá. Ela disse, se não dá, então vai embora. E foi-se embora. São 22 anos. Conheço esse homem de perto. Não tem um histórico de impureza. Está fazendo discípulos. Sua casa aberta para receber a igreja. E eu pergunto, por que esse homem faz isso? É porque a igreja proíbe? Ele crê. Ele crê nisso, amados. E vive de acordo com essa fé. Conheço irmãs que hoje estão com 50 anos, eu as conheci quando eram adolescentes, não é uma, nem duas, nem três, mulheres felizes, virgens, e que nunca namoraram, dos 16 aos 50, mulheres bem formadas, inteligentes, interessantes, algumas delas moças bonitas, são titias felizes. Por que essas santas fazem isso? Um dia eu disse para algumas delas, vocês são um particular tesouro para o Senhor. Vocês são um trunfo, é um troféu que Jesus aponta para o mundo e diz, são minhas, me preferem, receber o reino,
e amaram esse reino, não estão debaixo de um jugo humano, de uma doutrina humana, preferem, porque creram assim. Sem falar, amados, das inúmeras irmãs abandonadas por seus maridos. Temos centenas irrepreensíveis, santas, sendo assediadas de toda forma, fugindo, dedicando-se a seus filhos, honrando a Deus. Discípulas receberam o reino inabalável e perseveram pela graça de Deus. Amados, isso é a igreja de Cristo. Isto é a glória de Cristo. Eu digo para essas santas e para esses santos, Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos e irmãs. Com alegria ele dá testemunho. São minhas irmãs, são meus irmãos, têm a mesma genética que eu, foram gerados pelo meu espírito, têm a minha natureza, herdarão meu reino eterno. Então, irmãos, nós temos que nos perguntar: qual a fé que nos foi confiada? Eu tenho dito a alguns que a igreja está dividida, não é porque falta amor aos irmãos. Também, a falta de amor ajuda. Mas o principal motivo para a divisão da igreja é a divergência de fé. Eu tive que atuar em determinada cidade, onde um irmão muito querido, que eu conheço há 22 anos, mas anos atrás ele começou a se mover com determinada doutrina. Ele era um líder, um diácono, eu lhes digo, um homem sério, um homem idôneo em sua vida pessoal e familiar, um homem de caráter, um homem confiável na sua vida pessoal, mas ele passou a crer em coisas diferentes e começou a ensiná-las à igreja. Em uma das últimas conversas com ele, eu lhe disse: meu querido, a igreja não é um centro acadêmico de livre pensamento, onde qualquer um pensa o que quer, fala o que quer, ensina o que quer. Não é assim. Nós temos uma fé muito bem definida. Não estou falando da nossa denominação, porque eu não abracei uma. Eu abracei um conjunto de valores. Eu abracei determinada doutrina. Eu abracei determinados princípios de obra. Eu abracei determinados conceitos que vejo nas Escrituras e vi gente praticando isto e resolvi seguir com esses irmãos por causa disso. Não é porque eles eram muito queridos e bonitinhos. O que eles ensinavam conferiam com o que eu estava vendo nas Escrituras. Quando eu rompi com o contexto onde eu estava funcionando, onde eu me converti e vivi por 12 anos, não é porque me faltasse amor àqueles irmãos e eles não me amassem. Fui muito amado entre aqueles santos. Eu os amei muito e me dediquei muito a eles, intensamente, com muito zelo. Gastei 12 anos de minha vida com toda a definição e ardor. Quando eu me afastei deles, é porque eu passei a crer de forma diferente. Sobre diversos assuntos, o conteúdo do Evangelho, o que é o batismo, como deve ser esse batismo, sobre juntas e ligamentos, sobre não ter o nome, sobre estar nas casas, sobre a igreja ser um reino de sacerdotes, sobre a doutrina, sobre o não casamento, sobre os jovens puros que não se tocam. Tornou-se impossível permanecer ali. Então nós temos que nos perguntar: qual é a nossa fé? Em que é que nós cremos? Por que nos reunimos? Por que participamos todos juntos?
temos a mesma fé. Salmo 11, verso 3 diz: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se os fundamentos de nossa fé, e aqui eu vou além dos fundamentos que falamos sobre os fundamentos da vida de um discípulo, me refiro a todas aquelas verdades basilares que sustentam a obra que o Senhor nos confiou, princípios de ministério, funcionamento da igreja, a doutrina como um todo. Se essas coisas forem destruídas, que pode fazer o justo? Eu me lembro quando estava em um contexto batista, onde me converti, e onde fiz muitas amizades, e sou muitíssimo grato a muitos daqueles irmãos até hoje. Naquele tempo que eu estava lá, um pastor me procurou, um dos pastores mais jovens, muito querido, muito amigo meu. Fomos conversar e ele chorava muito. Diz assim: Vanjo, eu estou trabalhando muito, não estou produzindo nada. Eu me lembrei desse versículo. Destruir os fundamentos, que pode fazer o justo além de chorar? Como edificar? Como conduzir um povo que não está sujeito às Escrituras? Como edificar vidas que não estão sujeitas ao corpo de Cristo? É impossível. Me lembro de esforços que eu fazia, me permito contar aqui algumas histórias. Alguns que vieram de um contexto parecido vão entender o que eu estou falando. Me colocaram como presidente da mocidade. Eu tinha 19 anos de idade. Tinha um mandato de 1 ano, sujeito à reeleição. Tinha campanha e tudo mais, né? Não. Eu estava começando meu primeiro trabalho. Peguei meu primeiro salário, comprei todo de livros. Máximo Carpinteiro, A Mente Renovada, Queremos Ver a Jesus, Enchei-vos Agora. Enfim, algum dessa, Seu Destino ao Trono, Seu Destino à Cruz, Queremos Ver a Jesus, livros bons, e os distribuí para aquela turma, no esforço de vê-los crescer. Lá pela metade do meu mandato, já faltando poucos meses, mais da metade, faltando poucos meses para terminar, eu apelei para a ignorância. Disse: eu vou jejuar por cada um deles. Fiz uma lista, eram 114 jovens. Seja, um dia por esse, outro dia por esse, todos os dias jejuava por um deles. Terminou o mandato e não terminou a lista. Me lembro, no fim desse mandato, na casa de minha noiva, que é minha esposinha hoje, chorando no ombro dela, ela perguntando: amor, por que você está chorando? Disse: você não percebe? Eles são os mesmos, não mudaram nada, não mudaram nada, são os mesmos. Todo esforço foi vão. Por quê? Fundamentos destruídos, não se pode edificar. Precisamos edificar essa obra sobre as bases corretas. É muito importante, amados, sabermos a diferença daquele que fala em nome de Deus e daquele que fala da parte de Deus. Qualquer um pode abrir a sua boca e falar em nome de Deus. A nossa televisão está cheia de programas de homens cínicos falando em nome de Deus. Às vezes me dá náusea, tamanho cinismo. Paulo não hesitaria em chamar-lhes de cães, de maus obreiros, de obreiros fraudulentos. Destino deles a perdição, o Deus deles é o ventre, a sua glória está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Não é assim os discursos que ouvimos por aí?
Mas todos esses homens falam em nome de Deus. Não significa, amados, que estejam falando da parte de Deus. Como saber que alguém está falando da parte de Deus? Se está falando de acordo com a palavra de Deus. Deus não muda a sua palavra? João 12, 47 e 48. Jesus diz assim: se alguém ouve as minhas palavras e não as pratica, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Se alguém me rejeita e não ouve as minhas palavras, não cumpre as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem vai julgar? A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Nós seremos julgados por aquilo que Jesus disse, não por aquilo que sentimos, que achamos, que pensamos. O que disse Jesus sobre este assunto? Prevaleça isso. Amados, Paulo chega e diz assim: se vier um anjo e pregar outro evangelho que vale desse, seja o quê? Anátema. Quantos de nós teriam ousadia de dizer para um anjo aqui, na sua frente, em pé, dizendo: olha, mudou tudo? Anátema. Deus não muda. Não nos impressionemos com qualquer outra coisa que ultrapassa as Escrituras. Seremos julgados por aquilo que Jesus disse. Em 1 Coríntios 4, 6, Paulo diz assim: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça em favor de um e em detrimento de outro. Todas as vezes, irmãos, que vamos além daquilo que está escrito, fatalmente será para favorecer alguém ou para desmerecer alguém, porque nós entramos em um terreno com o qual Deus não está comprometido. Deus não se compromete com aquilo que Ele não disse. Se vamos além do que está escrito, entramos no terreno onde Deus não está mais presente e ficamos expostos às nossas próprias elucubrações e pensamentos e sentimentos e ideias. Concluindo o texto, Jesus fala no verso 49: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Quando Esdras chorava em praça pública, depois que ele soube que o povo estava retornando aos mesmos pecados que havia trazido o juízo de Deus contra aquela nação e os levado para o exílio, tendo retornado do exílio e começado a reedificar a cidade, estando o templo já edificado, Esdras soube que o povo estava cometendo os mesmos pecados. Ele foi à praça pública, arrancou sua barba, seus cabelos, se vestiu de pano de saco, se assentou ali e chorou. Olha, está escrito no verso 9, no capítulo 9, verso 4: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel. Esdras e Neemias estavam empenhados em uma obra de restauração da verdade, de restauração do culto, de restauração da lei. E Deus não usaria ninguém que não temesse e tremesse da sua palavra. Deus não fará nada relevante, amados, com quem não teme e não treme da sua palavra. Pois bem, alguém vai perguntar assim: e se o Espírito Santo trouxer algo novo? E se o Espírito Santo trouxer uma nova revelação? Pode? E alguém diz assim: mas ele não é Deus? E sendo Deus não pode? Eu estou dizendo assim: não. O Espírito Santo não pode trazer uma nova revelação sobre a verdade, justamente porque Ele é Deus, e Deus é imutável.
Deus não tem duas verdades. Deus não muda as suas verdades. Quem é a verdade? Em João, capítulo 1, verso 17 está escrito que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Atentar contra a verdade é atentar contra Cristo. João 17, 17, Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É impossível santificar alguém se não for pela palavra, porque ela é a verdade e Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Por isso, irmãos, o Espírito Santo não pode alterar essa verdade, senão estaria violando a Cristo. Vamos conferir algumas referências para saber se realmente é assim. Mas antes me permitam perguntar: Jesus tinha autonomia para ensinar alguma coisa que o Pai não estivesse de acordo? Ele disse isso? Isso. Em João 12, 49, acabamos de ler aqui há pouco. Em João 17, versos 6 e 8 e 14, Jesus diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. No verso 8: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam. Eu lhes tenho dado a tua palavra, verso 14, e o mundo os odiou. João 5,19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Jesus não deixou de ser Deus por causa disso, mas ele não podia ensinar segundo a sua vontade. E o Espírito Santo? Amados, é a mesma relação, e a Escritura deixa isso explícito. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E a verdade é Cristo, não nos esqueçamos. A verdade é a palavra de Deus. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Irmãos, uma das maiores tragédias da igreja dos últimos tempos é achar que o Espírito Santo pode inventar uma nova doutrina. E com essa capa de espiritualidade, o Espírito Santo disse: se contrarias as Escrituras, estejam certos, o Espírito Santo não disse. Você inventou de algum canto? O Espírito Santo não vai contrariar a palavra de Deus. Alguns temem estar se levantando contra o Espírito Santo, mas eu lhes digo que vocês devem temer outra coisa: temer não incidir na tentação de Balaão. Sabe qual foi a tentação de Balaão? Diante do prêmio da injustiça que lhe era oferecido, e alguns diante da possibilidade de honra, reconhecimento e glória humana ter feito coisa parecida, buscar uma segunda revelação. Balaque procurou Balaão
e pediu a ele que amaldiçoasse Israel. Depois de uma conversa enrolada, Balaão disse: ok, fique aqui que eu vou consultar a Deus. E foi consultar a Deus. E Deus disse: esse povo é povo abençoado, não amaldiçoe. Acabou-se. Volta Balaão e reporta isso a Balaque. Balaque não se conforma. Balaque estava com medo que Israel destruísse sua terra, invadisse sua terra. Então Balaque manda outros príncipes mais nobres e manda outra proposta de reconhecimento, de salário, de prêmio. E Balaque diz assim: ainda que você me desse sua casa cheia de ouro e prata, eu não alteraria a palavra do Senhor. Mas fica aqui que eu vou buscar a Deus de novo. Como assim vou buscar a Deus de novo? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Não há uma segunda revelação, não em cima da doutrina. Alguns confundem o ensino e a doutrina de Cristo, respaldada pelo Espírito Santo, com as manifestações do Espírito Santo. Mário costuma dizer que não existem regras para o sobrenatural. Com respeito às manifestações e sinais, o Espírito Santo faz o que quer, porque Ele é Deus, é soberano. Se Ele quiser, vai chover para cima. Eu vou achar bonito e dar glória a Deus. Não existem formas de curar, não existem formas de operar milagres. O Espírito Santo é soberano para isso. Mas com respeito ao ensino, Ele recebeu do que é de Cristo e comunicou à igreja o que é de Cristo. E ponto. Jesus disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E aquelas coisas que o Espírito Santo trouxe ainda que eu não trouxe. Não houve isso, irmãos. Não haverá acréscimo do Espírito Santo da doutrina de Cristo. É ensinar o que Jesus ordenou, ponto. Pois bem, essa história de Balaão está em Números 22, 23, por aí. A busca inquieta por sinais e prodígios tem sido um dos motivos principais para levar alguns a incidirem nesse erro. Irmãos, vale a pena destacar que tanto em Mateus 7, quando Jesus adverte contra os falsos mestres, como em 2 Tessalonicenses 2, quando Jesus fala da operação do erro, os dois textos estão relacionados a sinais e prodígios. Lá em Mateus 7, alguns dirão: mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, não fizemos milagres, não profetizamos. E eu lhes direi explicitamente: não vos conheço. Vocês não andaram comigo, não estavam sob o mesmo jugo que eu, não sei quem vocês são. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que porque não deram ouvidos à palavra e à verdade, Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. E fala que a manifestação do iníquo será com todo o poder, sinais, prodígios miraculosos. E se encanta a natureza humana. Amados, nós sabemos que Deus quer usar a igreja com muito poder e com muita autoridade. E Deus quer ver esse reino de sacerdotes pregando o evangelho em todo lugar, anunciando o reino de Deus e orando pelos enfermos e expulsando demônios, mas sujeitos a essa palavra. Essas coisas não se contrapõem. Eu não preciso de uma revelação extraordinária fora das Escrituras para manifestar tal e tal sinal. Os apóstolos foram os que mais fizeram sinais, e a igreja foi edificada sobre a sua doutrina, o ensino dos apóstolos e profetas. Ivan Baker dizia que há uma diferença
entre o sinal que acompanha a igreja, os discípulos de Jesus, e a característica ou as características que identificam. Uma coisa é aquilo que nos identifica como discípulos de Jesus: o amor uns aos outros, sujeição absoluta a Cristo, um coração humilde. Outra coisa são os sinais que acompanham a estes, que amam a Cristo mais do que tudo, que amam uns aos outros, que são humildes, que obedecem à palavra de Cristo. Nunca confundirmos. Os sinais que acompanham a igreja não a identificam como igreja. O que identifica a igreja é a obediência irrestrita a Jesus, é o amor uns aos outros, é viver em humilhação debaixo do mesmo jugo que o Senhor está. E nessa condição, Ele abre os céus, derrama a sua bênção da maneira que lhe apraz. Pois bem, amados, falávamos sobre a importância de definirmos qual é a nossa fé, já que é tão importante. Essa fé, como dissemos mais cedo, é a fé que constrói nossa consciência e que define nosso comportamento. Então precisamos eleger alguns aspectos dessa fé. Eu pensei em eleger 2 para explorarmos aqui agora: propósito eterno de Deus e o Evangelho do Reino de Deus. Mas eu não quero explorar o conceito. Nós conhecemos bem o conceito, e se eu perguntar aqui, todos vão responder em uníssono. Mas eu me lembro, primeira reunião que eu participei em Salvador, uma reunião de discipuladores, e Benitinho estava compartilhando com os irmãos sobre o propósito eterno de Deus. E primeiro ele fez a pergunta: qual é o propósito eterno de Deus? E todos responderam: uma família e muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso eu já tinha ouvido, isso eu já conhecia. Mas aí ele fez outra coisa. Ele pegou um cartazinho, estava escrito assim: nosso alvo, ser iguais a Jesus em seu caráter e serviço. Isso deu um clique em minha mente. Uma coisa é eu saber que Deus quer que eu seja como Jesus. Outra coisa é eu estabelecer como meu alvo pessoal que eu quero ser como Jesus. Irmão, se esse conceito, se essa definição do que Deus quer não se transformar no nosso alvo pessoal e não revolucionar a nossa vida, não vai passar de um conceito teológico, de uma definição de ministério. Trabalhamos com essa definição. Sim, mas eu quero ser como Jesus? Eu persigo isto? Essa verdade está latente em minha mente, ardendo em meu coração diariamente? Acordo pensando nela e vou dormir me perguntando: como foi esse dia? Me aproximei de Jesus? Irmãos, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isto, eu tinha 28 anos de idade. Foi em maio de 1988. Um retiro de pastores. Eu não era pastor, eu não reunia com os irmãos lá em Salvador ainda, mas já tinha algum contato com Marcos, e ele me levou para esse retiro, onde estavam compartilhando Ivan Baker e Moisés Cavalheiro, o pai de Marcos. Ivan começou a falar disto, do propósito eterno de Deus, e foi explicando por que é esse propósito de Deus, e demonstrando nas Escrituras. Eu me lembro que eu saí de lá com a cabeça rodando, e me perguntando assim: das duas uma, ou esse senhor aí, esse velhinho, está doido, porque isso é muito diferente de tudo que eu criei e entendi a vida inteira. Eu nasci no meio da igreja,
nasci em um lar cristão, por assim dizer, filho de pais crentes, crentes sérios, na Assembleia de Deus. Me converti aos 18 anos, em contexto batista renovado, e nada do que eu ouvi desde o berço conferia com aquilo que ele estava dizendo. Isso, este velhinho está doido e eu estou certo, ou ele está certo e eu estou perdido. E fui para casa com essa dúvida me consumindo no juízo, e descobri que ele estava certo. E desde então eu comecei a pregar isto, a anunciar isto. Irmãos, eu tinha 28 anos de idade, hoje eu estou com 57. Já se foi aí 31 anos. Eu tenho que me perguntar, aliás, 29 anos, né? Eu tenho que me perguntar, ao longo dessas quase 3 décadas, eu me aproximei mais de Jesus? Aquele cartaz lá de Benito é algo que eu encarnei, tornou-se uma realidade para mim? É o meu alvo? Eu quero ser como Jesus? Em 2010, isso já estava me consumindo o juízo, porque eu me perguntava regularmente, mas como é que eu vou saber se eu estou avançando ou não? Como sei quanto isso se tornou uma coisa factível em minha vida, que eu estou praticando mesmo? Eu elegi 3 níveis de pessoas que me ajudassem a ter uma referência se eu estava ou não caminhando nessa direção. Comecei de um nível de gente mais distante, se aproximando para os mais perto de mim, né? Mais próximos. Comecei pensando nos discípulos. Lá saudou outro irmão chamado Reginaldo, foi o primeiro discípulo que eu batizei. Em 88, quando ainda estava na denominação, depois desse retiro, eu batizei e mandei para cá para estar com os irmãos aí, porque eu já não queria no ambiente que eu estava. Estava no processo já de desligamento, mas eu não queria mais ali, porque acho que ia complicar a cabeça dele, mandei ele para cá. Só que naquela época, Reginaldo tinha 18 anos, eu tinha 28, já era casado, tinha 3 filhas, e Regi olhava para mim assim, meio como quem olha para um guru, né? Tomado de admiração. Era visível nos olhos dele essa admiração. Era visível que ele queria me imitar, que ele queria me copiar, que ele queria seguir meus passos. Ele acreditou que estava sendo instruído por um homem que queria ser como Jesus. Reginaldo acreditou naquilo, 29 anos atrás. Reginaldo hoje tem 47 anos, casado, é um líder destacado, um homem de Deus. E eu preciso me perguntar, quando o Regi olha para mim hoje, o que vai na cabeça dele? Será que a minha vida ainda o desafia? Ele ainda está olhando aqui na minha nuca, querendo seguir meus passos? Ou será que ele olha para mim e diz assim, bom, Vanjo é gente boa, é amigão, foi meu primeiro discipulador, mas sabe como é, né? Tem aquelas coisinhas ali que a gente tem que ser paciente com ele, porque... Irmãos, se é assim, eu preciso repensar. Porque eu estou dizendo para esse irmão, há 29 anos, que eu quero ser como Jesus. Isso não pode ser um conceito. Isso precisa ser algo que abrase meu coração diariamente, que me constranja, que me leve a arrependimento, que me leve a andar na luz, a confessar, a reconhecer meus erros, pecados, a me entristecer todas as vezes que eu faço de forma diferente de Jesus. Nós temos dificuldade de nos vigiar a nós mesmos, nesse sentido de nos autoavaliar. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Pergunta a palavra de Deus. Então eu preciso de referenciais externos, gente que anda comigo, para medir e saber, estou avançando? Isso não pode cair na mesmice, irmãos.
é elevado demais. Isso é o que Deus pensou antes da fundação do mundo. Eu fui eleito para isso antes da fundação do mundo. Deus me destinou para isso. Os céus investiram nisso. Deus se fez homem por causa disto. Remiu meus pecados na cruz. Ressuscitou, está sentado à direita do Pai para me justificar. Derramou o Espírito Santo, fez habitar em mim o seu Espírito. Me deu a igreja. Me deu sua palavra. Por isso, eu não tenho o direito de negligenciar isso. Isso não pode ser um conceito puro e simples. Isso é verdade que precisa seguir revolucionando minha vida diariamente. Eu preciso me medir por isto diariamente. Segunda referência: meus filhos, que andaram muito comigo. Digo andaram porque as meninas já se casaram, o negão vai se casar esse ano. Mas eu comecei a me perguntar: será que meus filhos, tratando comigo no cotidiano, dentro de casa, na rua, em qualquer ambiente, será que em algum momento eles pensam assim: meu pai agora fez igual a Jesus? Ou nunca a minha vida e meu comportamento e minhas palavras fazem eles lembrarem de Jesus? Quando eu recebi essa palavra sobre o propósito eterno de Deus, Jaiana estava nascendo. Tinha um mês de nascida. Ela cresceu me ouvindo falar disso. Filha, Deus quer que nós sejamos como Jesus. Filha, papai quer ser como Jesus. É uma jovem senhora hoje, de 29 anos, mamãe. Mas minha filha me relaciona com Cristo? Olhando para mim, a sua memória é despertada para pensar em Jesus? Há semelhanças? Irmãos, eu não terei mais 29 anos de vida pela frente. O quanto me aproximei dessa semelhança com Jesus? Minha esposa é quem mais me conhece. Conhece todos os meus furos, todos os meus defeitos, todas as minhas fraquezas. Será que alguma vez, quando Gina está lá meditando nas Escrituras, e ela gosta de fazê-lo, lendo sobre Jesus nos Evangelhos, será que em algum momento ela para e pensa assim: aqui, meu marido faz assim também, igual Jesus fez. Meu marido parece com ele nisso aqui. Ou ela passa pelos Evangelhos e minha imagem nunca lhe vem à memória? Irmãos, eu precisei me impor essas referências para me manter desperto, para não me permitir que essa verdade tão revolucionadora, tão poderosa, se torne um conceito, uma definição que eu sei de memória e que eu repito. Nas minhas crises, nas minhas reações, as reações mostram muito mais espontaneamente como é que você é. Nas minhas escolhas, nas minhas decisões sobre a igreja, estou buscando, perseguindo isto, como faria Jesus? Me permito ouvir o que ele não ouviria? Ou ver o que ele não veria? E confesso quando ouço o que não deveria ouvir? E confesso quando vejo o que não deveria ver? Ou quando falo o que não deveria falar? Lavo minha consciência por meio da confissão aos santos, não apenas a Deus? Renovo minha consciência?
Ou deixo ela ir se acostumando com essas coisas, de tal maneira que ela não reclame mais? Necessitamos, irmãos, transformar essa verdade na nossa verdade. Não é só que Deus quer que nós sejamos como Jesus. Nós precisamos querer ser como Jesus e perseguir. Me lembro que alguém me contava sobre os últimos dias de Ivan, e ele chorava e dizia assim: fiz tão pouco para o meu Senhor. Me lembro do desespero que me ocorreu. Ivan foi uma das melhores e maiores referências humanas que eu tive. Ele estava vivendo os seus últimos dias, morrendo, mas sua mente estava se perguntando: eu fiz tudo o que Jesus queria? Ou estava dando-se por satisfeito e relaxando para desfrutar os últimos dias na terra? Me lembro da história de um homem chamado Carlos Studd. Há um livro que se chama O Homem que Obedecia, que é a história de Carlos Studd. Ele era um jogador de cricket inglês, famoso, fazia parte da seleção inglesa de cricket, filho de pais ricos. O pai morreu e deixou herança enorme. Ele se converteu por esse tempo, pegou toda essa fortuna, distribuiu para orfanatos, para missionários, para institutos bíblicos, para a imprensa bíblica, deu tudo. Deixou 200 libras e deu para sua noiva. E ela lhe perguntou assim: você acha que eu tenho vocação para a Safira? A Safira de Ananias, né? Se você deu tudo, eu não quero nada. E ela deu 200 libras. E foram para a China. A viagem de lua de mel foi um navio cargueiro para a China, para servirem lá junto a Hudson Taylor. E casaram-se com a faixa escrita: casados para servir a Jesus. Foram para a China, serviram muito lá, depois foram para a Índia, serviram muito lá. Com 50 anos ele voltou para a Inglaterra enfermo, para tratar da sua saúde. Estando na Inglaterra, ele foi a um culto, um encontro da igreja, e tinha um missionário fazendo apelo, buscando voluntários que quisessem ir à África. E os jovens presentes: não é comigo não esse negócio aí. E o Carlos Studd se levanta e diz: eu vou. A seu médico lhe diz: Carlos, você veio para a Inglaterra para se tratar, você está enfermo. Se você for para a selva africana, se for para os trópicos, você não vive 15 dias, você vai morrer. Ele disse: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício é grande demais que eu não possa fazer por ele. Foi para a África, viveu mais de 20 anos lá. Nesses 20 anos, viu sua esposa 3 vezes. No leito da morte, ele disse assim: Senhor, eu renunciei ao esporte, renunciei à fortuna, renunciei à saúde, porque ele era asmático, ele tinha um problema nos pés, e às vezes lhe dificultava, lhe impedia de andar. Renunciei minha saúde, renunciei minha esposa, renunciei meus filhos, renunciei minha vida. Alguma coisa a mais, Senhor, que eu preciso te dar? Aquele irmão não estava fazendo isso murmurando ou reclamando. Ele estava como Ivan, chegando ao fim da vida, passando a sua vida em revista e perguntando: fiz tudo? Porque agora é a eternidade. Vou desfrutar da glória e da presença do Senhor, do gozo da sua presença. Não poderei mais conduzir ninguém a Ele. Não poderei mais edificar ninguém, cooperar com Ele para que alguém seja conformado à imagem de Jesus. Faltou algo, Senhor? Irmão, se não temos por meta muito clara e definida ser como Jesus, nós vamos nos acomodar e descansar, estar satisfeitos com aquilo que já alcançamos.
Há uma estatura que eu preciso alcançar, varão perfeito, e quero perseguir isso, no temor de Deus e pela graça de Deus e por sua misericórdia, perseguir ser como Jesus. Um outro valor de nossa fé, irmãos, é o Evangelho do Reino de Deus. E também, de novo, eu não quero explorar o conceito, nem quero explorar os textos, vocês os conhecem. Não quer mal repetir, mas eu quero fazer outra abordagem. Quero pegar um exemplo prático que demonstre para nós o que é receber o Reino de Deus. E quero contar a história para isto. Lá pelos idos dos anos 90, 27 anos atrás, se converteu um casal, passou a frequentar a igreja que estava na minha casa. Eles chegaram com um filhinho de 2 anos, 2 ou 3 anos, não tenho muita certeza. Depois de quase 6 meses andando conosco, lá um dia, essa mulher caiu endemoniada no grupo caseiro, na reunião da igreja da casa. Se tem demônio, não tem o Espírito Santo, né? Os dois não vivem na mesma tenda. Então oramos, expulsamos, repreendemos junto com os irmãos lá. Aquela mulher foi liberta e fomos ouvir a sua história, para apresentar outra vez o Evangelho e batizá-la efetivamente, dessa vez. E ela, contando a sua história, tinha um detalhe muito perverso. Aquele filhinho não era do marido. E qual era a história? Eles eram noivos, tinham muita intimidade, mas um dia ele se ausentou por quase 12 meses, ela se envolveu com outro homem, engravidou e disse para ele: estou grávida de você. Disse: ah, que bom, vamos nos casar. E se casou por causa daquele filho que não era dele. E agora, estando com o Senhor, ela precisava limpar sua consciência e trazer isso à luz. E dissemos para ela: disse, olha, minha irmã, isso é grave e sério, você precisará contar a seu marido, mas não o faça agora, sozinha. Precisaremos ter um dos pastores aqui. Eu não era presbítero ainda, então vai estar presente nessa hora um dos pastores, eu, Gina, meu companheiro de liderança aqui. Então a gente vai ter uma conversa mais ampla, mas segura isso aí, no momento oportuno você precisará confessar. Ela não aguentou. Isso foi no sábado. No domingo tinha reunião da igreja, encontro geral. Sábado era encontro da igreja na casa e domingo era encontro geral. Eu estou sentado, de olho neles, sentados juntos lá atrás, e eu vejo ele se levantar e sair, chorando. Eu me levantei e fui atrás dele. Sentão de área verde que tinha assim fora. Ele estava aos prantos. Assim: Vanjo, vou embora daqui, nunca mais olho na cara dela, não quero saber dessa mulher para nada. Ela não poderia ter feito isso. Que ela me dissesse lá na época que eu escolhesse. Eu casei porque achei que esse filho era meu e é de outro, e eu sei quem é o pai. Eu vou embora daqui, esquecer essa criatura, não quero mais vê-la nunca mais na minha vida. E isso aos prantos. Que faz o discipulador uma hora dessa? Para um novo convertido, não fundamentado adequadamente ainda, que não conhece o conselho de Deus. Me limitei a abraçá-lo e chorar com ele. Mas no meio daquele pranto ele para e diz assim: mas Vanjo, eu entendi o reino de Deus, e eu recebi o reino de Deus. O que você acha que Deus quer que eu faça? Irmãos, aquele moço não conhecia a doutrina, ele não conhecia o conselho de Deus, ele não sabia o que fazer, mas ele sabia de uma coisa: eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, eu pertenço a alguém, eu recebi um reino, esse reino tem rei. Qual é a vontade dele? O que é que ele quer que eu faça? E disse: meu querido, ele quer que você faça com ela o que ele fez com você.
Você ofendeu muito a Deus. Ele te perdoou. Perdoa-lhe. Deus te deu um lugar de dignidade ao seu lado, depois como filho de Deus, herdeiro dele. Devolve à tua mulher a dignidade de esposa. Ela está em depressão, quase louca, de culpa. Resgata a tua mulher. Ele disse: é isso que Deus quer? É isso que Deus quer. O que vocês acham que aquele homem fez? Ele se levantou de lá, voltou para o salão e abraçou sua esposa. Glória a Deus. Irmãos, no coração que entrou o reino, não há melindres. Há muita gente melindrosa entre nós. Há muita vontade viva entre nós. Há muito ego não crucificado, há muito capricho. Falta o reino. O reino define. Não é o que eu sinto, não é o que eu quero. O que quer o Senhor? Jesus agiu contrário a todo o clamor da sua alma. Ele disse: a minha alma está profundamente angustiada, sinto tristeza até a morte. Fiquem comigo e vigiem. Aqueles homens passaram aqueles 3 anos à sombra de Jesus, refugiados em Jesus, protegidos por Jesus, e agora Jesus lhe dizia: me ajudem, fiquem comigo, orem comigo, vigiem comigo, porque eu estou angustiado. Em que consistia a sua angústia? Pai, tu podes tudo, afasta de mim esse cálice. Eu não quero a cruz. Em outras palavras, eu não quero, me livra, encontra outro jeito de salvar essa gente, me livra disto. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Amados, todo o nosso conceito, toda a nossa definição, toda a lista de textos que temos não vale nada se em teu coração não estiver claro isto. Seja o que tu queres e não o que eu quero. Isso é reino de Deus. Este foi o Evangelho que nos resgatou, que transformou nossas vidas, que transformou nossas famílias, que edificou nossas casas, que salvou nossos filhos. Não permitamos que isso se dilua, irmãos. Isso está confiado a vocês. Isso não é responsabilidade exclusiva dos seus presbíteros, nem dos seus líderes, nem dos seus discipuladores. Isso foi confiado ao reino de sacerdotes. Aí temos que nos perguntar: como está esse reino em meu coração? Como está esse reino na minha casa? Como está esse reino no meu trato com meus irmãos? Irmãos, vocês e eu somos provados diariamente nisto. Nosso próprio coração, nosso trato familiar, nosso trato com os irmãos, diariamente somos provados. E o que tem que prevalecer não é o que sentimos, é o que diz o Senhor. Muitas vezes eu fui consolado com a palavra de Jesus em Mateus 11, 28 a 30, quando ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Eu já vi 2 aplicações para essa palavra e encontrei uma terceira para mim. A primeira aplicação, que era meio sofismática, porque era só a metade, eu passei a minha infância, adolescência e mocidade ouvindo nas congregações por onde andei apelos a pessoas que estavam tristes e angustiadas: venham a Jesus, Ele vai aliviar você. E ficava nisso. Você vai achar descanso para a sua alma.
mas não dizia como, né? O como é tomar o jugo. Essa era a segunda aplicação. Ninguém vai encontrar descanso para a sua alma sem estar debaixo do jugo do Senhor. Ninguém vai achar descanso para a sua alma sem abrir mão do governo da sua vida, sem perder a responsabilidade de governar a si mesmo, entregá-la a Cristo. Mas estava um dia pensando nisso e lembrando na palavra, considerando a palavra jugo, e para quem nasceu na roça aí, jugo é canga. Já ouviram falar de boi de canga? Jugo é aquilo, aquela peça de madeira, tem um arco, um intervalo e outro arco, é uma peça única. Esse arco vai sobre o pescoço de um boi, a cerviz de um boi, esse outro arco sobre a cerviz do outro boi. É um instrumento duplo, é sempre para uma parelha, para dois. Quando Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, Ele não está falando de um jugo que Ele vai pegar ali e colocar sobre você. Ele está falando de um jugo sob o qual Ele já está. E qual era o jugo do Senhor Jesus? Fazer em tudo a vontade de seu Pai, rendido ao seu Pai. Veio para fazer a vontade de seu Pai. Quando Ele diz, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está dizendo, fique aqui do meu lado, tem uma vaga para você aqui. Eu estou sobre esse jugo. Fazer completamente a vontade do meu Pai. Esse espaço é seu. E aqui do meu lado, andando comigo, você vai aprender comigo a ser manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para a sua alma. Um recurso que os fazendeiros usam quando tem um boi brabo é colocá-lo no jugo com um boi manso. O boi manso está ali, já aprendeu a ser guiado, já está domado, cerviz dobrada. O boi brabo entra do lado e fica irrequieto. Ele quer ir para a direita, o carroceiro puxa o jugo para a esquerda, e ele se debate. E o boi manso diz, rapaz, fique quieto, não adianta não, você está sob jugo. Você agite, calma, vamos para cá que é melhor. Aí ele quer parar, o carroceiro força, ele tem que caminhar. Não pare agora que é problema, vamos andar. Aqui no meu passo, me acompanhe. Nós somos esse boi irrequieto, brabo, que Jesus está dizendo, fica aqui do meu lado, aprenda comigo a ser manso e humilde de coração. Irmãos, Jesus colocou, esse foi o meu consolo, foi como eu vi um dia esse texto, Ele se colocou em um jugo desigual comigo. Não tem a sua estatura, é um jugo desigual, impróprio, mas ali andando ao seu lado, eu tenho a garantia que eu vou crescer e chegar à estatura dele, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito, à medida da estatura de Cristo Jesus. Nossa caminhada não será vã. Esse jugo vai produzir um fruto. Nós seremos como também Ele é, para a glória do seu nome. Aleluia.